Pronto, vamos lá. No mês de abril, é importante salientar que nós temos aqui, no mês de abril, o feriado da Semana Santa, né? Paixão de Cristo, e aparecem as linhazinhas amarelas. Todas as vezes que a linhazinha amarela aparecer, são as avaliações globais, que a gente chamava de prova. Então, para os pais do primeiro ano, as criancinhas do primeiro ano já participam desses processos avaliativos aqui. Então, de azul, teste, que são as atividades parciais, e de amarelinho, as provas, que são as globais, certo? Esse símbolozinho aqui que aparece é uma capinha de um livro clássico, indicando que no dia do livro, a gente vai estar fechando o primeiro bimestre e a gente vai estar abrindo o projeto Parafraseando, certo? Então, do primeiro ao quinto ano, são 2 literaturas. São 4 literaturas, né? Educação infantil, 2. Então, por bimestre, do primeiro ao quinto ano, o aluno vai ter acesso a uma literatura, né? A um livro literário. Então, eles vão estar conhecendo aqui durante o primeiro bimestre uma obra, cada turma tem a sua obra literária, e nesse dia que eles vão estar apresentando, vai ser a abertura do projeto. Como a gente vai apresentar, a gente ainda não sabe. A gente geralmente faz risca alguns projetos com plano A, B e C, né? Se já tivermos num momento de poder apresentar presencial, ocorrerá presencial, né? Ou pelo Meet, com uma parte rapidinha na frente da escola. A gente vai se adequando de acordo com o contexto. Então, nós temos o feriado de Tiradentes. No mês de maio, nós não temos feriado, porque dia 1º cai no sábado. Temos aqui as homenagens às mães, que vamos depender, né, das condições sanitárias, para saber como vamos prestar essas homenagens às mães. Pronto. As linhas azuis, vocês já sabem, testes. Mês de junho, a gente tem alguns feriados, né? Temos o feriado do aniversário da cidade, dia 1º de junho, e temos o feriado de Corpus Christi com uma emenda. Aí, né, não permitam que digam assim, lá vão enforcar. A gente não enforca, a gente faz emendas. Essas emendas, elas já foram computadas, elas já estão fora dos 206 dias que nós vamos ofertar, porque eram 205 aqui, ó, mas como não vamos folgar no carnaval, são 206. Então, são 200 dias obrigatórios, e essa emenda já está fora desses 200 dias. Vamos ofertar 206 fora dela, tá bom? Então, aí a gente vem com aula até dia 17, 18, nós vamos fazer o festejo junino de acordo com as possibilidades do contexto. E temos o recesso junino, que vai aqui do dia 21 de junho até o dia 2 de julho. No dia 5 de julho, a gente retorna, certo? Aí temos aqui novamente o livrinho, que não vamos pensar, a segunda etapa do projeto Parafraseando, encerra um livro. Dia dos Pais, aqui em agosto, as homenagens aos pais. Em setembro, a gente tem outra emenda, o feriado do dia 7 cai numa terça, e aí a gente vai emendar aqui, segunda e terça, tá bom? Mas sempre lembrem que isso aqui a gente não está tirando do que é direito da criança, ok? Em outubro, a gente tem 2 feriados, né, da Padroeira do Brasil e Dia do Professor, que esse ano a gente vai dar uma viagem para Las Vegas para os professores. O que é que vocês acham dessa ideia? Deus abençoe. Deus abençoe, hein? Eles merecem ou não? São merecedores, com certeza. Sim. Eu vou até trabalhar aí já. Para ir para Las Vegas, hein? Então, aí a gente tem aqui em novembro, ó, a gente tem o feriado de finados, no comecinho do mês, a gente tem o feriado de proclamação da República, no dia 15, e a gente tem de 22 a 26, a gente tem as Olimpíadas do Conhecimento para o ensino fundamental, e nessa mesma semana ocorre as Olimpíadas das Letras e Números para a educação infantil, ok? Então, no mês de setembro, ou no mês de dezembro, desculpem, nós temos as últimas avaliações, temos o feriado da Padroeira de Nova Soura aqui, dia 8, no dia 13 de dezembro, ocorre o resultado parcial,
né? As crianças que passaram direto, que não foram para recuperação, no dia 13 já vão estar de férias. E aí, esses dias 15, 14, 16, eles vão ser de ensaio, tá de férias, de fazer prova, de fazer atividade, mas aí ensaiar, porque no dia 17 vai acontecer o quê? O espetáculo Noite Feliz, que é aquele espetáculo que a gente gosta tanto, e a gente quer o projeto Criativar, que é aquele projeto bem lindo, que trabalha muito a empatia, a resiliência, que as crianças entregam flores da cidade, vocês lembram, né? A gente encerra ele, faz a formaturinha do G5 com fé em Deus, que não fizemos ano passado. E faz a nossa noite de autógrafos, né? Nesse último evento. Nesse período aqui, quem ficou em recuperação de 13 a 17 também vai estar passando por processo de recuperação. E no dia 20 é o resultado final. Aquelas crianças que ficaram em recuperação vão estar recebendo os seus resultados. Então, na segunda página, a gente vai encontrar a legenda, né, onde tem todos os ícones da página anterior. A gente vai encontrar a distribuição dos dias com carga horária mensal para ensino fundamental e anos finais, e a organização bimestral, né? Então, nós vamos ter, apareceu aí 52 dias no primeiro bimestre, 51 no segundo, mas vai ser 52 do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não vamos ter o feriado do carnaval. Então, vão ser 4 bimestres, cada bimestre com 52 dias exatos. A gente, esse ano, não tem um bimestre maior que o outro, né? O que fica bem bom para ficar bem compensado. Aí vem uma observação aqui no final, né? Que de acordo com a resolução 48 do Conselho Estadual de Educação da Bahia, o ensino na educação baiana ocorrerá no formato híbrido após decreto estadual. Até que este ato legal ocorra, as aulas serão ministradas dentro do regime especial, seguindo as diretrizes dadas pelas resoluções 27/2020, 37/2020, 47/2020 e 50/2020. Ok? Então, assim que for autorizado, assim que tiver que bater o martelo, baixou o decreto, Rui Costa, né? Precisa fazer isso para a gente. A gente já tem as diretrizes, né? Dadas pela resolução 48. A gente já sabe como é que vai trabalhar, ninguém vai ficar perdido, mas a gente precisa de autorização para isso. E ainda nas observações, a gente traz que este calendário está organizado para atender a demanda letiva, de acordo com a cláusula 2ª do contrato de prestação de serviços educacionais dessa instituição. Então, todos vocês que fizeram a matrícula receberam um contrato, e é importante que leia todas as cláusulas, para que a gente não fique passando por algumas situações desconfortáveis durante o ano, né? E aí a gente termina com uma passagem da letra de uma música que diz assim: e nossa história não está pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E até lá, vamos viver. Só o que resta, né? Vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora. O mundo começa agora. Apenas começamos. Então, o mundo começa agora, né? O que temos nas nossas mãos é o que temos para trabalhar. Então, assim, independente do nosso desejo de voltar para um formato presencial, precisamos entender que não temos autorização para. Então, temos a autorização para trabalhar dentro do regime especial, que não é algo novo, é algo que nós já vivenciamos um ano inteiro. Então, já sabemos, não vamos passar mais por aquelas agonias do ano passado, né? De aprender a lidar com algumas ferramentas. Os alunos novos vão se adaptar rapidinho, até porque as crianças já nascem, não vou dizer mais nem com o mouse na mão, porque o mouse eles já não usam mais, né? Então, é a geração touchscreen, não é assim que eles se consideram? Tocou na tela, resolveu tudo, né? Então, é isso, gente. Uma coisa que é importante a gente discutir também é sobre o nosso contrato. O
contrato, ele é bem claro, né? Antes das cláusulas, ele traz algumas informações preliminares que é importante que vocês façam a leitura, certo? Então, assim, tem pergunta que as pessoas vêm me fazer, vamos pensar assim, em relação ao desconto. E aí eu sempre pergunto, leu a cláusula terceira, leu a cláusula quarta? Não li. Aí fica difícil, porque assim, quando começamos a caminhar, aí todo mês tem aquele grupo que vem, se juntam os pais, aí vem a escola X e Y está dando X desconto. A nossa escola não tem condição de funcionar com o desconto da escola do vizinho. A gente tem um orçamento e a gente está dando os descontos dentro do nosso orçamento. Então, assim, qual é a escola? É o tempo de escolha, né? É o tempo de escolha. A pandemia começou e o ano já tinha começado. Então, as pessoas nos procuraram, foi lei que foi elaborada, né? Mas que não foi homologada. Mesmo assim, as escolas sofreram muitas pressões e tiveram que dar 30% de descontos, porque as pessoas não fazem as leituras. Na verdade, as escolas com mensalidade abaixo de R$ 350, elas não estavam dentro dessa lei, e só as escolas que estavam com mensalidades acima de 350 era que tinha que cumprir o que estava dito nessa lei, certo? Embora a mesma lei tenha se tornado inconstitucional, hoje nem para as escolas grandes existe mais essa lei. Então, nós temos uma cláusula no nosso contrato, onde a gente deixa claro, né, que além da lei ter se tornado inconstitucional, a nossa escola não estava dentro dos parâmetros colocados, né, por aqueles artigos, tá bom? Então, assim, fica bem claro. O que é que a gente traz sobre desconto? A escola tem autonomia para decidir qual a porcentagem, qual o percentual de desconto que a escola vai poder dar, certo? Então, se a gente já trouxe X de desconto, é porque não tem como dar mais do que aquilo ali, certo? Então, nós precisamos entender que a educação tem custos, que a gente é uma rede privada, a gente não tem auxílio, nenhum tipo de auxílio governamental. A gente teve uma perda significativa na educação infantil por conta dos textos mal interpretados, né? Eu gostaria muito de poder contar com a comunidade de pais que está nessa reunião para entender e nos ajudar a esclarecer, né? Porque ano passado, quando o parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, ele foi homologado, as escolas sofreram muitas pressões, né? Porque os pais entenderam que por não ser obrigatório, não é porque não é obrigatório, é porque não é permitido, não é considerado aula na educação infantil, certo? Por quê? Porque a LDB, ela lavra o seguinte texto, que a carga horária da educação infantil, ela pode ser ofertada em no mínimo 60%, que dá 480 horas, das 800 obrigatórias. E que esses 60%, eles devem ser administrados em regime presencial, certo? Só que a gente, quando a LDB foi lavrada, ninguém pensava numa pandemia, né? Outra coisa, a tecnologia não estava ao acesso como está hoje. A única coisa que existia à distância eram as universidades. Então, há contextos, há dificuldade da criança sentar para assistir? Mas há outra forma? Não. Então, o que é melhor? É melhor se apegar de que não é obrigatório, de que a classificação na educação infantil, ela é, na verdade, automática. A criança que tem 3 anos até dia 31 de março, ela vai para o G3. Se ela tiver 5 anos até 31 de março, ela vai para o G5, mesmo que ela nunca tenha ido na escola. Então, nesse sentido, os pais, eles se apegam de que não há reprovação na educação infantil, não tem como reter a criança, certo? Mas isso é algo para ser analisado como direito de aprendizagem também. Então, o que é melhor para o nosso filho? Que ele fique sem acesso ao conhecimento? Ou que ele, de alguma maneira, tenha acesso a esse conhecimento, né?
Para os maiorzinhos nem se fala. A gente sabe que eles nos dão trabalho e o que está sendo bem diferente em casa é isso. Porque uma coisa é arrumar e mandar para a escola. A gente tem 4 horas livre deles, né? Que terror. Imagine. Mas não é aquela hora que a gente, né, ou vai trabalhar em algum lugar, ou resolve ir no banco, adianta as coisas bem assim. Só que agora, né, algo maior está impedindo que a escola, além do seu papel educativo, cumpra também com o papel de cuidador. Certo? Porque, assim, o que é bem importante que as famílias observem é que algumas cobranças, elas não estão sendo relacionadas ao papel educador da escola, mas ao papel cuidador, né? Já ouvi textos do tipo, mas a mensalidade vai ser a mesma, sendo que é a gente que vai ficar com a criança em casa, mas o professor está dando aula, mas ele está tendo acesso ao conhecimento. Então, o que a gente está deixando de fazer é de cuidar do físico, de botar para levar no banheiro, beber água, de cuidar dele ali enquanto vocês estão fazendo outras coisas. Não estamos fazendo esse serviço porque não nos é permitido. Em contrapartida, a gente está fazendo o mesmo serviço educacional, certo? E a empresa continua com os mesmos impostos, com os mesmos compromissos, os professores têm os seus compromissos e precisam honrar. Então, é importante a leitura do contrato, para que depois não venha cobrar lá na frente, porque esse é o momento de escolha. A escola não obriga ninguém a matricular. A escola quer estar de braços abertos para recebê-los, né? Mas hoje, até o momento do contrato, ninguém tinha um vínculo. Então, lê o contrato, porque o que está no contrato é o que uma empresa determinou. E quem determina o que a empresa vai conduzir são os gestores, os mantenedores, já está decidido, é desse jeito que vai prestar o serviço, certo? Então, outra cláusula importante demais que os pais conheçam é a da frequência, porque a gente sofreu também com situação de pais que não colocavam as crianças para assistirem às aulas e não tiravam as crianças da escola. Aí a criança participava 1 semana e 3 não. Aí, quando chegava no dia de pagar, aí o pai dizia assim, mas fulaninho quase não assistiu aula. Ele está matriculado, gente. O professor preparou as coisas para ele também. E a gente não tem culpa. Quem errou foi o pai de não colocar o filho para... Vocês estão entendendo a inversão de valores que tem ocorrido? E é uma sobrecarga, assim, sobre-humana sobre a gente. Certo? Então, é colocado também, tem uma cláusula nesse contrato que diz, né, que é de responsabilidade das famílias verificarem a frequência dos filhos na escola, ou seja, na aula, certo? Quando a família deixa de fazer isso, ela está descumprindo. Não é a escola que está descumprindo, muito pelo contrário, porque depois essa criança volta para a aula e a gente se desdobra para que ele consiga fazer as atividades e mandar para poder a gente ter, eu já digo agora, a nota, os meninos do 1º ao 5º, ao 6º ano, né? A gente tem que ter os boletins, e aí esse menino estava matriculado e a gente aqui tem que dar conta do lado de cá. Então, é importante demais conhecer as cláusulas do contrato, tá bom? Para fechar a minha fala e deixar o espaço para que quem tenha dúvida se coloque, e aí eu não fique prendendo todos, né? Sei que tem os compromissos de vocês. Nós vamos trazer a organização por turno, certo? Como a escola vai estar ofertando por turno. Então, as turminhas da educação infantil e do 1º ao 3º ano vão funcionar pela manhã, certo? E as turminhas do 4º, 5º e 6º vão funcionar pela tarde, ok? A partir de terça-feira, as atividades já vão acontecer nessa rotina, dentro desses horários. Só segunda-feira que excepcionalmente ocorrerá pela manhã, porque é uma abertura. Vamos estar todos juntos. Tá bom? Certo. Ok? Entendido. Ok. Pronto. Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, então, assim, o que é que eu quero fazer nesse momento? Não quero ficar consumindo o tempo de vocês. Quero deixar vocês bem tranquilos. A reunião, no sentido da pauta, ela encerra aqui. E eu agora abro um momento para dúvidas. Aqueles que têm dúvida, permanecem para tirar suas dúvidas. Ao ponto que não se sentirem mais duvidosos, já podem ir dando seu tchauzinho e saindo da reunião, ok?
Ok. Pronto, Eliane tem. Isso. Mônica, você falou sobre os horários. Tá me ouvindo? Os horários. O quarto, quinto e sexto, que vai ficar pela casa. E os professores? Quem são os professores? Então, Eliane, veja só, a gente ainda está fazendo alguns ajustes de turma. Então, a gente só vai divulgar os professores por turma sexta-feira, dia 8, certo? Mas, assim, como eu dizia às meninas hoje, vocês matricularam na instituição porque vocês confiam nela, na instituição. O nosso quadro continua o mesmo, a gente não tem nem contratou ninguém. Serão professores do quadro mesmo. Nós só estamos fazendo alguns ajustes, porque tem, por exemplo, tem turminha que o pessoal fez a ficha de matrícula, mas não foi lá, assinou o contrato, não fez o pedido do livro. Aí a gente está se sentindo um pouquinho inseguro em colocar essa turminha com X alunos e organizar de determinada maneira, ok? Então, para isso, a gente pede mais esse tempo para vocês. É uma semaninha só. Sexta-feira, dia 8, vocês já vão saber direitinho quem são as professoras dos filhos de vocês. Durante a semana, elas vão estar... Obrigada aí por esse legalzinho de apoio, viu? Durante essa semana, nós organizamos as turmas em 3 blocos. Um bloco que vai da educação infantil ao primeiro ano, um bloco que vai do segundo, terceiro e quarto, não é isso, gente? E quinto e sexto, 3 bloquinhos. Só tem uma correçãozinha, Mônica. Daqui a pouquinho você fala em relação ao horário. Nessa primeira semana vão ser todos pela manhã. Aí, a partir da próxima, do dia 8, né? Vai ser no horário normal. Porque já vai entrar com os livros também, porque essa parte elas ficaram com autonomia para resolver e eu acabei não voltando nos grupos para saber, né? Como elas tinham resolvido. Eu entendi que só ia ser a segunda. Então, pronto. Essa semana toda pela manhã e a partir do dia 8, porque também dia 8 já vai ser com o seu professor de turma e com os livros, certo? A partir do dia 8. Nós não podemos, quem não fez pedido de livro, gente, faz pedido. Porque nós não podemos protolar, não. É muito material e a gente quer trabalhar esse material como ele tem que ser trabalhado, tá bom? Quem não fez o pedido de livro, dá uma corridinha para fazer o pedido, para poder adiantar e os meninos ficarem bem sabidos, certo? Eu vou ver, Flávia, eu vou ver se eu consigo fazer hoje ou amanhã. Eu não tive tempo para pegar essa semana ainda. E alguns ajustes assim. Aí eu preferi aguardar, viu? Eu comentei até com a Flávia. Pronto. E aí, assim, o G5 tem uma novidade, né? Eles têm inglês no G5. Sim. E aí, o professor João Paulo, ele vai ser o professor de inglês da escola toda, tá bom? Ele não está aqui na reunião, mas vocês já conhecem ele, é professor da escola, né? Então, assim, no nosso quadro, Protamira está por aí? Sim. Pronto, dá aí um oizinho para o pessoal, Protamiles. Só para todo mundo saber que você continua. Aí. Protamiles. Olá. Pro Samara, que já está aí, dá só um oizinho, Pro Samara. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Pro Si. Não vou aparecer não, viu? Vi. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pro Thaís. Ali para Thaís. Falei, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa Pro noite. Dani. Oi, minha Pro linda. Oi. Pro Dani. E aí, assim, eu quero aproveitar que eu ia fechando aqui a reunião sem dizer, né? Quero que a Pro Flávia apareça aí um minutinho. Cadê a Pro Flávia? Não, a Pro Flávia, gente, ela foi promovida a secretária da escola.
viu? Ela é secretária da nossa instituição. Vamos bater um palminho para ela? Parabéns, Flávia. Parabéns. E a Prolu. Cadê Lu? Liga aí seu microfone. Tô aqui. E a Prolu, né, ela continua diretora, né, a diretora burocrática, e tanto Prolu como Proflávia, elas assumem também 2 postos, no caso. Prolu, ela, além de diretora burocrática, ela fica diretora pedagógica, né, e Proflávia, no caso, Prolu com ensino fundamental e Proflávia com educação infantil, certo? Então, elas vão dar esse apoio pedagógico também à nossa escola, para que a gente possa crescer bem forte, viu? E, no caso, eu e Lindomar continuamos os gestores, mantenedores da escola, tá bom? Então, assim, eu produzo a matriz, a proposta e tudo é passado para as meninas e readequado para que chegue bem no contexto das crianças, tá certo? Novamente, me coloco as dúvidas de vocês. Certo, Flávia. Mônica, eu vou sair. As dúvidas quanto ao horário, quanto a professores, outras mães já falaram, então deu para compreender. Viu? Obrigado e boa noite para vocês. Faltou só apresentar a Procaeli, viu, Promica? Poxa, eu não apresentei Kaeli, não. Achei que tivesse sido a primeira, Kaeli. Você, cadê você, Kaeli? Olá! Desculpe, Kaeli. Ela foi a primeira a entrar, não foi? A gente ficou aqui só eu e ele. Fui a primeira a entrar e a última a ser apresentada, né? É a professora das contas. Eu senti que já tinha apresentado. Me perdoe por Kaeli. Assim. Tá perdoada. Eu jamais faria isso. A Kaeli, ela é a professora de matemática da nossa escola, né? E assim, ela trabalha com as turmas, geralmente, do 4º, 5º e 6º. Estamos fazendo os ajustes ainda, mas fica predito, tá bom? É porque a gente não trabalha por área do 3º ano para baixo, né? Então, já fica uma dica, mais ou menos, de que a partir do 4º, a Procaeli vai estar dando as aulas de matemática, tá bom? Mas essas explicações, né, essas informações sobre os professores da turma, a gente só vai dar com precisão na sexta-feira, dia 18. Oi! Oi, Ézio! Oi, Ézio! Quando eles aparecem, eles roubam a cena toda. Vamos lá, dúvidas? Ele já tentou falar com você aí. Eu disse, não fala que eu não tá te vendo, não. Tá ouvindo, não. Tá complicado. Então, cadê vocês? Quem tem dúvida? Luana ligou o microfone? Liguei. Pois não, Luana? Não, minha dúvida era sobre o 1º ano, mas já foi resolvida. Ah, pronto. Tá ok, então. Sejam bem-vindos. Vou sair já. Ah. Obrigada. Sejam bem-vindos. Boa noite. Viu? Alouros e veteranos. Tchau, boa noite, viu? Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Bianca. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.